Então faz sentido que essas coisas estejam alinhadas no One Piece. Como eu disse, o sacrifício ele é muito importante na série. Ele vai marcar as passagens de um arco para o outro. Por exemplo, o sacrifício do braço do Shanks, a morte do Ace, enfim, só spoiler. Esses sacrifícios são importantes. Mas um que eu acho muito interessante, né, que me chamou muita atenção quando eu vi, é o que acontece no capítulo 99, quando vai ter um reinício a história vai entrar numa nova fase. Que o capítulo 100 se chama O Começo de uma Lenda, então é como se tivesse um recomeço ali da história. Mas então no capítulo 99, o Luffy vai para essa cidade onde o rei dos piratas, né, o Gold Roger, que a gente falou no começo, foi executado. E ele sobe lá na plataforma onde ele foi executado em praça pública e tá vendo a vista de lá, como é que é. E aí o pirata Bug, né, que é um dos inimigos dele, do começo da série, vai pegar ele naquele momento e prender ele lá em cima e vai tentar cortar a cabeça dele. Então ele pega a espada, vai cortar a cabeça do Luffy, e bem na hora que a espada tá chegando próxima do pescoço, cai um raio, e aí a plataforma cai e o Luffy se salva, né? E isso é um símbolo muito interessante, porque na Idade Média a consagração dos cavaleiros era feita dessa forma. Ela através do toque da espada aqui no pescoço, né? Tem várias pinturas disso, inclusive. E aí tem esse simbolismo de esse ritual representa uma decapitação simbólica, né? Então o Patrick Poe, que estudou um pouco que estudou esse simbolismo, né, da Idade Média, ele vai falar sobre isso nesse livro aqui, que é sobre o Tratado da Pedra Filosofal de Lamspring. Então ele vai dizer o seguinte, né, que esse ritual tem a ver com a transformação do sangue animal em sangue real, em sangue régio, né? Ele vai falar isso aqui, ó. Sangue real, o termo utilizado pela cavalaria na Idade Média após a passagem iniciática da decapitação, que é colocar essa espada no pescoço, né? Trata-se de cortar de si o princípio animal predominante para fazer aparecer a dimensão angélica da identidade espiritual. O sangue real é da natureza do fogo e da luz. Então, quando ele vai falar desse símbolo aqui, é isso, tem um princípio animal, uma forma animal de viver que é voltada para fora, e a partir do momento que tem essa decapitação simbólica, é como se trocasse a cabeça. Então, a partir daquele momento, o que vai orientar a vida não é mais o objeto externo somente, mas é mais a vida interior, a vida espiritual, vai abrir o olho para essa dimensão espiritual. E tradicionalmente isso era representado com a inversão do fluxo de um rio, né? Então imagine que o sangue animal é o sangue da queda, tá fluindo para fora, tá direcionado aos objetos externos, está se afastando da origem espiritual, está sempre indo para fora, para longe. E quando acontece a conversão, que é representada nesse ritual, esse fluxo se inverte, né? Então esse sangue que começa a fluir de volta para as origens, de volta para Deus, que é de onde o ser humano veio, né? O mundo espiritual, é como se voltasse de um processo de conhecimento exterior para um conhecimento do mundo interior, né? Que é o que acontece com o ser humano. Ele começa a ter consciência do seu mundo interior. Então essa inversão do processo era representado muitas vezes com essa inversão do fluxo de um rio, né? Então, na própria história, o que acontece? Primeiro, depois que o raio cai, né, vai cortar a cabeça, o raio cai. Então, o raio tem a ver com esse símbolo do fogo, da luz, né, da iluminação súbita. E é isso que vai falar, que o sangue real tem natureza da luz. Então, é como se fosse um ritual de iluminação. E a cabeça dos santos, né, das pessoas que passam por esse despertar espiritual, normalmente é representada dessa forma, com a luz em volta. Então tem esse raio que cai ali, e depois o que acontece, o Luffy vai subir com o barco, com a galera ali, os companheiros dele vão subir uma montanha, que tem um fluxo de rio invertido, esses 4 rios que fluem para cima, em vez de descerem a montanha. Então a gente tem de novo, lembra que naquela imagem que foi do Jonathan Pajot, por exemplo, ele vai desenhar os 4 rios do paraíso descendo da montanha, indo para o mar, representando o movimento de queda. Mas se a gente inverter essa imagem, a gente percebe que esses rios subindo, esses 4 rios do paraíso, vão se unificar ali no topo da montanha, dando origem a um 5º rio, né? Então ele sobe e aí culminam ali na figura de Cristo.
E é isso que vai acontecer ali no One Piece. Então ele vai ter essa reunificação dos 4 rios e eles vão entrar no novo mundo, na Grand Line, né? Então tem essas passagens simbólicas. Inclusive, né, e de novo, isso acontece ali para marcar a passagem de um estágio da série para outra, mas não é que aconteceu uma vez e é definitivo. Isso vai acontecendo várias vezes na série em níveis diferentes. Da mesma forma que a gente pegar a história de Cristo. Tem várias mortes simbólicas de Cristo ao longo dos evangelhos, né? Então, no começo, a gente tem ele indo para o Egito, que era uma representação do mundo dos mortos para os judeus, e ali ele nasce como criança. Então a mãe dele foge para o Egito e aí ele nasce ali na gruta depois em Belém. Então tem ele na verdade ele nasce na gruta em Belém e vai para o Egito, então tem essa morte simbólica, depois ele retorna, né? Depois, no momento do batismo, também essa ideia de entrar embaixo da água e voltar, o batismo é uma morte simbólica. O momento da transfiguração, enfim, tem várias mortes simbólicas antes da crucificação, que é a morte final ali para a conclusão da obra.